boa noite. Estamos no ar com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência sempre. Os destaques desta segunda-feira e um dia tenso na geopolítica internacional. Entrevista na Casa Branca hoje à tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que pode derrubar o Irã em apenas uma noite, em meio às negociações por um cessar-fogo. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, já está aqui nos estúdios. Quais as chances de um acordo entre os países? Eu acho que essa é a pergunta que talvez ninguém tenha resposta ainda. Boa noite, Fabrício, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Nesse momento, as chances de um acordo parecem ser remotas. Ontem, o presidente Donald Trump havia conversado com a imprensa norte-americana e demonstrado um certo otimismo para que as negociações fossem concluídas hoje, diante de um prazo que ele deu para o governo de Teherã de até terça-feira, amanhã, às 9 da noite, no horário de Brasília. Hoje já dá para contemporizar um pouco essa fala de Donald Trump e entender que ela foi muito mais uma sinalização para os mercados do que propriamente uma análise do que está acontecendo nas negociações entre os dois países. Segundo a agência de notícias IRNA, lá do Irã, o governo iraniano não só rejeitou a proposta apresentada pelos Estados Unidos através do Paquistão, que tem mediado as conversas, como também respondeu com um plano de 10 cláusulas, que inclui um cessar-fogo permanente na região, a reabertura com um protocolo de passagem segura através do Estreito de Hormuz para navios comerciais, o fim de sanções envolvendo o país e também a reestruturação, a reconstrução de infraestruturas que foram atingidas, foram danificadas durante esse conflito ao longo de um mês. O governo do Irã, o exército iraniano, também afirmou que a retórica arrogante de Donald Trump não tem ajudado ao longo dessas últimas semanas e que isso não altera os planos para a guerra, os planos para a continuidade das atividades militares do Irã. O presidente Donald Trump disse o seguinte, que se não houver um acordo até amanhã, às 9 da noite, conforme o prometido por ele, que o inferno vai de fato reinar sobre o Irã e que os Estados Unidos podem destruir o país em apenas 4 horas, com um plano que já estaria elaborado para a destruição de praticamente todas as centrais energéticas do país, todas as usinas de energia e também pontes. Bom, quando a gente fala disso, a gente está falando aqui possivelmente de crimes de guerra por se tratar de infraestruturas civis. A lei internacional não permite esse tipo de ataque, mesmo diante de um conflito entre dois países. O presidente Donald Trump, questionado sobre isso, disse que os iranianos, na verdade, não iriam se importar tanto assim. A gente separou esse trecho para trazer aqui. Eles estão dispostos a sofrer para ter liberdade. Os iranianos estão dispostos. Nós interceptamos muitas mensagens. Por favor, continuem bombardeando. Bombas que estão caindo perto das casas deles. Por favor, continuem. Façam isso. E são essas pessoas que estão morando onde as bombas explodem. E quando nós saímos, não atingimos essas áreas, eles falam, por favor, voltem, voltem, voltem. Existem alguns pontos muito interessantes para a gente destacar dessa entrevista coletiva, que contou também com a presença do secretário de Defesa Pete Hegseth. Uma delas é a utilização de termos muito religiosos, em um momento em que a Casa Branca enfrenta altos níveis de desaprovação popular. Uma tentativa de mobilizar as bases, não apenas a base trumpista, que se perdeu um pouco nessas últimas semanas, se desconectou do governo, mas também a população norte-americana de maneira geral. Donald Trump disse que a resposta iraniana às conversas já representa um passo significativo, mas com mensagens tão confusas que o próprio presidente tem passado, é difícil de entender exatamente em que ponto nós estamos. E outra, se os Estados Unidos vão levar de fato à frente essa promessa de causar o inferno no Irã, porque uma coisa é fato. O presidente já disse coisas que não se comprovaram ao longo dessas últimas semanas. Por exemplo, a questão da defesa aérea do Irã. Não à toa que um caça F-15 foi abatido nessa última semana. Agora, se os Estados Unidos começaram a guerra, tem que entender uma questão muito importante. Quem decide quando ela chega ao fim, nesse momento, Thiago, é o Irã. E a gente até conversava, não é, Fabrício? A dificuldade do ponto de vista da informação, porque se os Estados Unidos começarem esse ataque nessa terça-feira,
não há imagem. Como é que a gente vai ficar sabendo? Vai ficar sabendo só pelo lado americano? Vai ficar sabendo só pelo lado americano, vamos precisar guardar todo tipo de informação que chegar. O acesso à informação vinda de dentro do Irã é muito difícil, né? Para quem nos segue aqui na Jovem Pan já há algum tempo, quando há um tipo de conflito, por exemplo, Israel com Hamas, nós sempre transmitimos muitas imagens ao vivo de Jerusalém, de Tel Aviv, de cidades importantes da região. Agora, no conflito com o Líbano, com Hezbollah no Líbano, para ser mais preciso, a gente sempre tem imagens ao vivo de Beirute, a capital libanesa, mas não é o mesmo caso em relação ao Irã. Não dá para saber exatamente qual que seria o escopo desse ataque norte-americano. E também não dá para saber qual que seria o tamanho da retaliação do Irã. Essa que também é uma grande dúvida. A retaliação que o Irã promoveu até o momento, embora ela seja menor do que os ataques promovidos pelos Estados Unidos, tem sido muito efetiva. Os Estados Unidos, principalmente Donald Trump, tem mostrado uma dificuldade de lidar com situações assimétricas, ou seja, quando eles têm um domínio muito maior sobre o seu adversário, mas não podem, até por uma questão de legislação, utilizar força total. Bom, estamos de olho no mundo, de uma forma direta, não é, Fabrício? E você volta daqui a pouquinho com outras informações. Até já.